sejam bem-vindos! Mais um episódio do R3D2 Cast, o podcast do R3D2. E, por favor, vamos ao nosso chavão de sempre. Siga-nos nas nossas mídias sociais, please! Nós temos Instagram, temos @projeto.r3d2 e também com projeto.r3d2 você vai encontrar a gente no Facebook, além daqui do Spotify, claro, e o nosso lindo e belo canal no YouTube, o www.youtube.com/c/projeto R3D2. E eu sou o professor Rodolfo Lopes. Olá, eu sou a professora Rosi Garcia. E hoje, Rosi, a gente vai dar continuidade à nossa pergunta, né? Por que aprendemos isso na escola? Só que agora, pausa dramática. Olha os tambores. Porque dá um medinho isso de vez em quando. Mentira, não tinha medo nada, eu gostava dessa parada também. Mas né, a gente compartilha às vezes de alguns traumas. Hoje a gente vai tentar responder por que aprendemos matemática na escola. Uhul, matemática! Números, contas, fórmulas, arquitetura, arte. Tá inserido em tudo, não tem como fugir. A gente vai falar da matemática e dos seus conceitos. E para poder falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa que não causa traumas em seus alunos. Muito pelo contrário, uma pessoa extremamente doce, amável, que quando você tem contato, você resolve. Nossa, meu coração deve ter um espaço para guardar a matemática. Ou seja, né, gente, vocês estão percebendo que aquela coisa de puxar a sardinha das últimas semanas aqui, né, não tá rolando mesmo, né? Não mesmo. Não, mas é brincadeira, porque tanto o Rô usa essa matéria em geografia, porque também entra, como eu acabei utilizando também nas minhas pesquisas de fonologia e fonética, parece que não, mas nossa, é letra, sim, a gente usa, não tem como, gente, não tem como fugir disso. E nada como aprender de uma maneira muito gostosa, como essa profissional, a Marília Kazama, faz pra gente. Gente, a Marília é graduada em licenciatura em matemática pela USP, graduada em administração de empresas pela PUC e pós-graduada em gestão empresarial também pela PUC. Olha só que maravilha de currículo, minha gente. E olha só, né, Marília do céu, a gente tá falando com uma professora ou nós estamos falando com uma businesswoman? Muito obrigado, muito honrada de estar participando desse podcast com vocês, que são profissionais excelentíssimos também. Eu sou graduada em administração, mas não, Rodolfo, não sou uma businesswoman mais. Já fiz a minha carreira nessa área. Por que eu fui para matemática? Porque eu amo matemática e tinha um sonho muito grande de lecionar matemática. Fui desestimulada lá nos meus 17 anos, porque professor não ganha bem. Você vai ser professora? Não, vai fazer alguma coisa que vai ganhar dinheiro. Então eu fui desestimulada lá no meu início, mas isso sempre permeou a minha vida, sempre eu tive um pezinho lá. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui para matemática. Hoje eu leciono matemática no ensino básico, ensino fundamental 2 e ensino médio. Pessoal, vocês percebem que a gente continua na nossa missão de trazer profissionais de verdade, profissionais envolvidos e profissionais que gostam do que fazem. Então vejam bem, a gente trouxe a Marília, especialíssima, justamente porque ela escolheu ser professora. Não que nós não tenhamos escolhido, né, eu e o Rô, mas aqui ela teve já uma experiência anterior e que ela falou, não, o meu lugar é ali na sala de aula. Friso para ela escolheu ser professora. Galera, vocês têm noção do que é isso? Que vocês estão falando com um trio aqui que os três escolheram lá, marcaram assim, licenciatura. Sim, isso existe, tá, gente? Professores, onde vivem, o que comem, o que fazem. Não é? Somos nós. É. Somos nós, exatamente. E aí, eu já vou começar essa entrevista de hoje, gente, com a seguinte pergunta para Má. Quando nós conversamos com familiares e amigos, sempre existem histórias sobre alguém que foi reprovado na escola em matemática. Justamente isso que o Rô começou brincando, dos traumas e dos medos e tudo mais. Mas você, Má, você acha que isso faz sentido? A gente começou brincando aqui, mas o que você pensa sobre isso? Isso faz sentido mesmo? Por que essas pessoas têm medo de matemática? O medo começa antes mesmo de entrar na escola. Porque essa brincadeira que o Rô faz
é feito em todas as famílias. O aluno entra na escola, o que o pai diz para ele? Você vai amar a escola, mas se estuda matemática, porque matemática é impossível, é difícil, é tudo de pior. E a maioria dos pais tem uma má experiência com a matemática, então eles vão passar para o aluno justamente essa experiência assim, nossa, eu sempre fui péssima. Não sei se você vai ser ruim de matemática, mas a matemática é muito difícil. Quer dizer, o aluno já entra desistindo. E isso, para nós, professores de matemática, a gente percebe isso muito cedo. Aluno de 6º ano, que está assim no começo da vida, ele ainda tem alguns que já tem gostinho, mas metade da turma já entra na sala dizendo: eu sou péssima de matemática. Isso é terrível, porque eu tenho um matemático que escreveu um livro que se chama O Gene da Matemática, e ele justamente questiona se existe um gene da matemática. Será que as pessoas nascem com um pendão para matemática, ou então as pessoas já nascem já com um pezinho nas exatas ou na humanas? A gente já é dividido desta forma na maternidade, né? E o livro ele conclui que não. E realmente eu acredito que não, porque nós todos temos o componente principal para fazer matemática, todos temos, e é o mesmo componente que a Rosi usa nas aulas dela, que o Rodolfo usa, que é o cérebro. É o mesmo componente. O que você precisa para fazer matemática? Cérebro, só isso. Todos temos capacidade. O que diferencia a pessoa que vai bem em matemática e a pessoa que não vai bem em matemática é o querer. Para querer, você precisa estar motivado. Então, se você já vem com uma carga negativa da matéria, na primeira informação que você recebe em matemática que você não consegue resolver, você já se acha ruim. E aí você acabou com toda a sua vida escolar, porque você vai terminar lá no 3º ano do ensino médio dizendo que nunca fui bom em matemática, mas na verdade a pessoa nunca tentou, de fato. Eu tenho muito essa percepção de que muitos alunos, eles desistem no meio do caminho, né? Porque é um caminho árduo, mas olha, para você ter um corpo perfeito, você não tem que malhar todo dia. Não basta você ir na academia um dia, você não vai ficar com o corpo do jeito que você quer. Você precisa ir todos os dias, e a matemática é a mesma coisa, é uma construção, né? E por ser uma construção, é como se a gente estivesse construindo um muro. Você precisa construir a primeira linha de tijolinhos, e aí você está lá embaixo, né? Somando, subtraindo, multiplicando e dividindo. E você precisa ir aumentando esse seu muro à medida que você vai preenchendo a sua vida escolar. Se você deixar um buraco nesse seu muro, ele vai ficando capenga, uma hora ele vai cair. E aí, a hora que ele cair, não tem bom professor de matemática que consiga recuperar. Quando a autoestima da pessoa está destruída e ele se entende como uma pessoa péssima de matemática, é muito difícil de recuperar esse aluno. O que acontece no fim? Repetências, pessoas que realmente não se permitem os desafios que a matemática propõe, entende? Ela é difícil, a matemática, sem dúvida, não é uma matéria trivial, não é uma matéria fácil. E ela polêmica! Então, ela caminha por um caminho de uma linguagem, matemática acho que é uma linguagem, que é muito diferente da linguagem que a gente usa no dia a dia, na linguagem que você usa para se comunicar. Entende? Então você precisa dominar uma outra linguagem para poder fazer matemática. E isso é muito complicado. Nossa, é maravilhoso isso que você falou, Má, porque a gente vai deixar aí de dica para os pais ou para os curiosos, né? Ainda vai ter filhos ou tem sobrinhos, enfim, crianças por perto, né? Uhum. E que de repente traz essa visão. É uma visão que até eu vou comentar contigo, que eu também tive quando eu dei aulas de inglês. Então muita gente chegava para mim já travada justamente por conta disso, porque como já tinha ouvido falar que era difícil, achava que para ele também seria. Então ele não se abriu para poder receber o novo. Então é uma dica, gente, que aqui o podcast já vai deixar para todo mundo. Não façam isso, né? Deixa o pessoalzinho entrar na escola e identificar aquilo que eles têm mais dificuldade ou não. E eu achei muito bacana também a gente pensar aí dentro do que a Marília falou sobre o fato de a matemática ser uma linguagem. É uma maneira de você também ter a sua expressão, né? E já que tocamos nesse assunto, agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Marília, afinal de contas, o que é matemática? Nossa, pergunta difícil, né? Eu poderia fazer um histórico rapidamente, assim.
A matemática, ela surgiu no momento em que as pessoas precisaram contar. Então, assim, no momento que o pré-histórico começou a criar ovelhas, por exemplo, poxa, eu preciso saber quantas eu tenho. O que ele fez? Ele não tinha números para contar. Então, ele fazia uma associação entre pedrinhas ou marcas numa madeira para poder contar. Eu preciso saber se as ovelhas que foram para lá são as mesmas que voltaram, né? Eu não tenho um sistema de numeração, eu não tenho nada, vou fazer marquinha, né? Vou pegar pedrinhas. Então, daí já surgiu a matemática. E a matemática, ela vem assim, ela surgiu basicamente aritmética, porque era necessidade no momento. E isso foi assim, até mais ou menos 300 anos antes de Cristo, é só o que a gente tinha, né? A matemática era aritmética básica. As coisas mudaram realmente naquela época de pré-platônico, o Euclides. O Euclides lançou um livro que até hoje é considerado o segundo livro mais lido no mundo, que se chama Os Elementos de Euclides. É o segundo livro mais lido no mundo. Ele só perde para a Bíblia, porque ele era praticamente o primeiro livro didático de matemática que existiu no mundo, e ele durou até 1500. Então, assim, nenhum livro didático durou tanto tempo no mundo. Então, foi o primeiro livro de geometria que surgiu naquela época que se precisava fazer medidas lá. Olha, esse terreno é meu, aquele terreno é seu, mas espera aí, como é que a gente vai medir esse terreno, né? Aí vinham as cheias e acabavam com todas as marcações deles. Como que eu vou marcar de novo? Então foi necessária a geometria. E a matemática, ela foi evoluindo, passou por todos os tempos históricos, e ela chegou até 1600, mais ou menos, sempre do mesmo jeito. A gente trabalhou aritmética, então a matemática era uma ciência dos números, e em seguida virou a ciência das formas, porque a gente precisava medir os formatos. A grande virada na matemática, ela aconteceu mais ou menos 1600 e 1700 com o Newton e o Leibniz. O Newton na Inglaterra e o Leibniz na Alemanha, ao mesmo tempo, criaram o cálculo numérico. E só a partir daí é que foi possível tudo que a gente conhece hoje de desenvolvimento tecnológico. E aí foi possível porque o cálculo, a matemática deixou de ser só uma ciência de números e formas e passou a ser a ciência dos números, formas e movimento. E aí foi onde entrou muito forte a física e a química. A matemática foi ferramental para química, para física, para biologia e para tudo mais. Isso foi o quê? Até o final de 1900. No final de 1900, a matemática deu um outro boom histórico, assim, uma explosão. Nesse livro, Deslin, ele diz que todo o conhecimento matemático do mundo, até 1900, caberia em 1000 livros, mais ou menos. A partir do ano de 1900 até hoje, a gente precisaria mais de 100 mil livros para colocar todo o conhecimento matemático que existe no mundo. E ele ainda não terminou, porque a matemática é muito dinâmica. Tem aluno que me diz assim, não, mas a matemática, quem estudou foi os antigos. Não! A maior florescência da matemática é justamente hoje. A gente tem, por exemplo, na matemática, no ano 2000, foi criado os problemas do milênio. São 7 problemas matemáticos que não foram solucionados ainda, que matemáticos do mundo inteiro procuram solucionar. Desses 7, um deles foi solucionado em 2010 por um russo, muito louco esse russo, inclusive, porque o prêmio para solucionar esse problema é de $1 milhão, além da medalha Fields de matemática, que é o nosso prêmio Nobel de matemática. E esse russo solucionou o problema, um dos 7 problemas do milênio. E ele rejeitou tanto o prêmio em dinheiro quanto a medalha Fields. Então, assim, matemáticos são, né, pessoas um pouco diferentes, né? Então, assim, para responder a sua pergunta, o que é matemática, eu nem tenho uma resposta definitiva, porque, na verdade, a matemática não acabou ainda. Ela é super dinâmica e ela continua muito dinâmica. Eu particularmente, gosto da definição. Deixa eu me lembrar de quem que é essa definição, do Sauer. Em 1955, ele definiu a matemática como a ciência dos padrões. Para mim, é a melhor definição, porque é o que acontece. Tudo que a gente aprende em matemática, o que você faz? Você identifica um problema, você tenta encontrar qual é o padrão desse problema. Vou resolver por exponencial, por logaritmo, por isso. O que eu tenho de ferramenta para resolver? Vou fazer análise, é um método científico. Então, assim, identificar padrões, reconhecer padrões, é o que a gente faz em matemática, basicamente. Então,
respondendo a sua pergunta, para mim a matemática é a ciência dos padrões. E eu ia comentar sobre isso, né? Porque a matemática ela é tão antiga quanto a própria filosofia. As duas nasceram juntas, né? Mais ou menos. Falando assim, nasceram juntas em pensamentos de registro e tudo mais. Porque foi o que você disse, né? Mas a partir do momento que o pessoal começou a contar, já tinha matemática. Sim. Tanto que os primeiros filósofos, todos eram matemáticos, né? Pitágoras, gente. Platão, Pitágoras, Arquimedes, todos eram filósofos e eram matemáticos, né? Sim. Platão, ele era apaixonadíssimo por matemática. O clube dele era um clube que só entrava os matemáticos, né? E eu vou justamente para esse lado também, pensando nessa construção da matemática, no que os alunos têm que aprender e dessa dinâmica toda. Quando olhamos para a construção das diretrizes curriculares da educação básica, principalmente falando aqui do estado de São Paulo, a gente pode ver que a matemática não esteve associada a uma área. Às vezes ela fica isolada, às vezes associada às ciências da natureza, até dentro das linguagens e códigos, assim, mas não associou, é matemática, né, que aparece. Como você enxerga essa definição? E é possível admitir que a matemática seja uma ciência ou é um código de letramento, alfabetização, justamente pensando nisso que você falou agora pra gente? Eu acho que é possível pensar das duas formas. Acho que matemática, sim, é um conjunto de linguagens e letramentos. É o que torna talvez a matemática difícil, justamente essa abstração que a matemática exige. Entende? E é uma abstração muito própria da matemática. Porque, por exemplo, se você assiste uma novela, você também está assistindo uma abstração, né? Não é algo real, né? Todos os atores estão interpretando. Mas é uma abstração que está muito próximo do seu dia a dia. Então você entende. Só que assim, fórmula de Bhaskara não é uma abstração que você usa no seu dia a dia. Então fica mais difícil de entender. Mas também é uma abstração. Toda a geometria espacial que a gente ensina está baseado em abstrações. Você tem que conseguir enxergar um cubo dentro de um cilindro e encontrar qual é o volume que sobra desse produto todo. Então é uma abstração, é uma linguagem muito própria. Sabe que é uma discussão dentro da educação matemática, dentro da Faculdade de Educação da USP, a gente tem muitas matérias de educação matemática. E a gente discute muito sobre isso, assim, o que realmente, onde a matemática se insere? Ela é uma linguagem, ela é uma ciência? Ou a matemática é matemática? Ou a matemática é só uma ferramenta para a física e para a química? Né? Para a física, para a química, para a biologia, para a geografia. É ferramenta para todo mundo, mas ela em si só ela não tem valor, vamos dizer assim? Ela só tem valor como ferramenta ou ela é realmente uma ciência, uma linguagem? Eu acho que ela é tudo isso, na minha forma de ver. Ela é uma linguagem, a gente precisa letrar os alunos em matemática antes de dar qualquer conteúdo. Então, quando eu digo para eles que o X é uma incógnita, é algo muito difícil para eles entender isso. Então, a gente realmente precisa abstrair e saber que é uma linguagem diferente do que a gente usa no nosso dia a dia. E o que é interessante você comentar sobre essa questão da linguagem, que eu acho que uma das grandes dificuldades das pessoas é justamente compreender a linguagem. Então, essa é uma dica muito bacana que você deu também, para indicar para quem pensa, né, que vou ser professor de matemática, de repente está vendo esse podcast com esse pensamento, vou ser. Sim, venha, por favor. E lembre-se, essa linguagem é muito importante de ser ensinada aos alunos, porque você vai trazer exatamente as definições para os meninos, o que significa aquela determinada palavra dentro daquele âmbito que está sendo estudado. Então são questões muito importantes que devem ser levadas para que a gente consiga entender o porquê que nem sempre o ensino da matemática tem sucesso, né? Às vezes está justamente nessa questão da linguagem. E falando na linguagem, muitas vezes o fracasso da matemática, entre aspas, né, ela está muito voltada à questão de linguagem, e aí eu estou falando de língua portuguesa mesmo, a interpretação. Então, assim, muito seguidamente a gente percebe que o aluno entende as questões matemáticas, mas ele não foi capaz de interpretar um problema, interpretar uma solução. Então, vê que está tudo muito interligado, né? Quer dizer, o aluno que diz, eu amo matemática, odeio português, sinto muito. Você, se é um aluno desses, você não vai fazer matemática se não souber a nossa língua, se não souber o português. Você que ama geografia também precisa de matemática. Então, assim, elas estão todas interligadas. Se a escola ela não tem a transdisciplinariedade, é isso?
que todo mundo fala tanto, na real, ela está ensinando isso e as matérias estão se cruzando. E a matemática está em todas mesmo, não tem jeito. Eu digo isso muito para meus alunos, assim, você pode ir para letras, você pode fazer psicologia, você pode escolher a sua carreira tentando evitar a matemática, mas a matemática ela vai te perseguir para o resto da vida. A gente tem a pandemia aí que não deixa mentir. Todo dia o que a gente vê no noticiário? Matemática pura. Você está vendo índice de eficácia de vacina, você está vendo gráficos, interpretação, isso tudo é matemática. Então, assim, você pode até tentar fugir, mas ela não vai deixar. E Marília, na escola, assim como acontece nas outras áreas, matemática também possui as suas especialidades, que nem você falou até, a aritmética, a álgebra, a geometria, o cálculo, etc. Por aí vai. A maneira como essas especialidades são abordadas, você acha que essa maneira é útil para professores e alunos trabalharem matemática? Bom, você falou uma palavra aí que eu ouço muito, a questão da matemática ser útil, né? A pergunta que eu mais ouço em sala de aula é: professora, para que eu vou usar isso na minha vida, né? De fato, da forma como... Bom, vocês também devem escutar, né? Isso acho que todos os professores já escutaram. Eu nunca ouvi isso. Você ouviu, Rosi, alguma vez? Essa série tem esse nome, né? Pra que serve? Pra que eu aprendo isso? Agora, se a gente for falar em currículo, se a gente for falar nos componentes curriculares da matemática, eu diria que há, minha opinião pessoal, ok? É que há um certo excesso. Poderia ser enxugado um pouco esse currículo para que a gente pudesse dar as matérias com mais qualidade, minha opinião. Acho que é possível, iria confundir um pouco menos os alunos e iríamos fornecer a qualidade necessária. Por que eu falo de utilidade? Porque quando os alunos me perguntam assim, professora, para que eu vou usar matemática na minha vida? Eu costumo dar muitos exemplos para ele. Você vai usar matemática para atravessar a rua, você vai usar matemática para assistir um noticiário, você vai usar matemática para todas as decisões da sua vida. Porque a matemática, ela te ajuda a ter um raciocínio mais lógico, um raciocínio mais cartesiano. Quer dizer, se você está atravessando uma rua, você vai olhar, você precisa mentalmente calcular a distância que aquele carro está vindo. Mentalmente você precisa analisar se a velocidade que ele vem vai ser suficiente para você atravessar. Ao mesmo tempo, você tem que ter a dimensão do todo. Tudo isso você está usando um lado do cérebro que é muito estimulado pela matemática, entende? Toda a parte de raciocínio lógico, ela é estimulada. Costumo dizer assim que se você fizesse um exercício de matemática por dia, isso ia dar um gás no seu cérebro que ia ajudar em todas as áreas da sua vida. E eu acredito firmemente nisso, porque se você pensar bem, a maioria dos alunos que são muito bons em matemática, eles são bons também em outras matérias. Claro, isso não é uma regra, mas em geral, alunos que são muito bons nas exatas, matemática, física, química, em geral eles são bons também em outras matérias. Por quê? Porque ele tem método de estudo, ele tem constância de estudo. Você não fica bom em matemática se você não se aplicar e estudar muito. E esse aplicar e estudar muito, ele usa em todas as áreas da vida dele. Mesmo que ele goste só de matemática, ele tem um método de estudo. E isso vai ajudar ele para tudo mais que ele for estudar na vida. Então, assim, alunos bons de matemática no ensino médio serão bons alunos na faculdade, serão bons profissionais na vida, entendeu? Então, assim, se não for por nada, Bhaskara, talvez você nunca mais vai usar na vida. Mas a matemática, ela vai ter ajudado o seu cérebro a desenvolver habilidades que outras matérias não vão te ajudar. Não é que elas não ajudam. Tanto artes, português, ele desenvolve outras áreas que também são importantes. Mas você não pode simplesmente deletar. Não gosto de matemática, então esse lado do meu cérebro aqui, que cuida do raciocínio lógico, eu não vou desenvolver. Você está deixando de trabalhar habilidades que você tem, está em você, o seu cérebro está aí, desenvolva o seu cérebro. Para isso você deve fazer matemática. Agora, que o currículo poderia ser menor, sem dúvida nenhuma, porque você pode desenvolver com menos conteúdo e talvez com mais qualidade. Mas isso é uma opinião muito pessoal minha. E você chegou justamente no ponto que eu tinha comentado, né?
A matemática ser um conjunto de habilidades fundamentais ali, não tem como fugir. E a gente tem que lembrar que em algumas avaliações de grande porte, como o PISA, o SAEB, nós vemos que ou os resultados da matemática, infelizmente, não atingem as metas, ou eles ficam insatisfatórios aqui no Brasil, né? E como você enxerga esse quadro? Você acha que é possível apontar onde está o problema para o baixo nível desse avanço? Bom, especialmente do SAEB, eu acho que o problema ele não é só na matemática, né? É um problema da educação como um todo, né? Claro, os baixos níveis em matemática no SAEB são problemas da matemática, mas no geral o baixo nível é geral, né, do Brasil. Com relação ao PISA, e o SAEB, ele imita muito o PISA. As questões do SAEB, elas são mais parecidas com as questões do PISA do que com as questões do nosso dia a dia em sala de aula. Então aí, peraí, tem um vácuo aí no meio, né? Por que a gente ensina de um jeito e a gente pede no SAEB e no PISA de outro jeito? O que está faltando? É justamente essa junção da matemática real, da matemática do dia a dia, sabe? A matemática exigida no PISA, por exemplo, é uma matemática feita de resoluções de problemas reais. E aí, a gente tem um problema muito grande no raciocínio lógico das nossas crianças, se comparado, por exemplo, com crianças de outras etnias. O oriental, por exemplo, posso falar porque eu também sou. E aí tem gente que diz assim, não, mas o japonês, o chinês, o coreano, eles são muito inteligentes. Não, o cérebro da gente é igualzinho de vocês. Ah, eles são muito dedicados. Ah, de fato, são dedicados, mas só isso não explica. Em matemática, em especial, tem outra coisa que explica. Não sei se vocês sabem, mas a linguagem, os números, os numerais na linguagem oriental, no japonês, no chinês, eles são muito mais próximos do nosso sistema indo-arábico decimal do que o sistema que a gente usa, o sistema que os americanos usam. A gente fala 20, 30. E quando eles falam 20, 30, na verdade eles falam 2, 10, 3, 10, entende? E isso está muito mais próximo do nosso sistema de numeração, que ele é decimal, que é o sistema dos indo-arábicos, né? Quando a gente pensa em 30, na verdade a gente está pensando 3 vezes 10. Só que eles, na linguagem deles, eles já dizem isso. Enquanto que a gente precisa de um vocabulário novo para dizer 30, 40, 50, 100. Existe uma pesquisa que diz que os ingleses levam 1 ano a mais, ingleses, americanos, brasileiros, levam 1 ano a mais para aprender a numeração de 1 a 40 do que os orientais, por exemplo. Porque os números deles são muito mais curtos, são praticamente uma vogal só cada número deles. Então é muito mais fácil para a criança aprender. Então vamos dizer que o oriental já sai 1 ano adiantado na frente de todos os nossos alunos. Porque com 4 anos, nossas crianças conseguem contar de 1 até 15 no máximo. Os orientais contam de 1 a 40, porque eles usam a mesma lógica do sistema decimal. Enquanto que a gente tem que ficar aprendendo 17, 20, entende? 30, 40, que é mais complicado. Então, assim, existem as diferenças culturais, existem, mas existem também diferenças de linguagem, né? Se a gente for pensar em PISA, quem são os campeões de PISA? Todos os orientais. Os coreanos são campeões número 1 do PISA. O que é diferente na educação matemática deles? O currículo deles, eles não é tão extenso quanto o nosso. Meu marido é japonês, ele fez toda a educação básica dele no Japão, ele olha meus livros e diz, meu Deus, isso eu nunca aprendi. Nunca aprendi logaritmo, nunca aprendi várias coisas que a gente aprende aqui. Então, pera, como assim? Ele não aprendeu muitas das coisas que a gente aprende aqui e eles são melhores do que nós em matemática? O que está acontecendo de errado? Entendeu? Mas é opinião. Na verdade, não é só opinião sua, não. Isso também é uma diferença quando a gente olha o currículo americano. Na verdade, eles estudam mais que a gente. Né? Que eles fazem os 11 anos ali, pensando na Basic e na High School. Depois eles têm mais 4 anos de college, mas depois 4 anos de university. Uhum. E aí nós tivemos já, a gente tem alunos que quando vão fazer intercâmbio eles comentam disso, né, que eles se acham assim até um pouco mais inteligentes por conta da quantidade de coisas que nós aprendemos aqui no Brasil e eles não.
Uhum. É uma reflexão a ser feita. Esse programa está trazendo reflexões, minha gente. Então, porque quantidade, isso que eu estou falando em matemática, mas quantidade não é qualidade. Não mesmo. E assim, a gente chegou a comentar isso no nosso primeiro podcast em física, justamente, Sim. Quando a nossa convidada falou que, olha, o currículo de física também é muito grande. E é aquilo, aqui no Brasil, realmente, se ensina muita coisa, mas se aprende pouca coisa. O vestibular cobra de tudo, e é o que regula isso, e são discussões e discussões para que a gente reveja o currículo. Uhum. E isso é um problema, né, Rô? Porque Nossa! Quando a gente pensa na questão do vestibular, você pode ter BNCC, você pode ter o que quiser, mas quem acaba regulando o que o aluno vai aprender em questão de conteúdo acaba sendo o vestibular. Se a gente for pensar friamente. Isso é muito, muito cruel. Muito cruel. Porque se for pensar bem, tem várias coisas, por exemplo, na matemática, que a gente poderia passar com muito mais qualidade, passando com mais calma. E aí, em detrimento de aprender tanta quantidade de coisas. Poderia muito bem ser tirado algumas coisas desde que o vestibular permitisse. Porque eu deixar de passar um conteúdo e depois o aluno não ter esse conteúdo no vestibular, não podemos fazer isso, né? A gente não pode, temos que dar conta do conteúdo. Mas é muito Também cruel. É cruel. Sim. Também é cruel. E aí, Marília, mudando um pouco de assunto, porque senão eu pego esse assunto e vou assim horas. A origem da matemática como uma ciência, ou simplesmente como um componente curricular, né, é uma coisa meio difícil de ser identificada ao longo do tempo. Precisar quando surgiu a matemática mesmo, você comentou com a gente. Até porque ela sempre participou de outras práticas sociais e também do conhecimento, como a gente já falou da própria filosofia. Onde você enxerga, ou em que pontos, assim, nas ciências ou com alguns exemplos, que a matemática esteja aplicada no nosso cotidiano? Nossa, a matemática está aplicada em tudo. Tudo que você... Eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. Tudo que você olhar em volta, ainda mais nos dias de hoje. Talvez os nossos avós não encontrassem tantos assim, tanta matemática na volta deles. Mas nós, com a nossa vida tecnológica, a gente encontra matemática em tudo. Então, assim, você está assistindo televisão, você tem matriz ali. O avião está voando, tem números complexos ali. Tudo isso foi possível graças à matemática. Os números complexos mesmo, números complexos, não sei se vocês lembram, mas é a raiz quadrada de números negativos, né? A matemática, ela ia... Isso, é o I, isso. A gente ia muito bem na matemática até que você precisava resolver uma equação e parava numa raiz quadrada negativa. O que você fazia? Não tem solução. Peraí, não tem solução, quer dizer que você vai parar tudo que você fez, acabou a sua conta, né? No momento que se criou o I, foi possível ir para frente. O eletromagnetismo deu um salto enorme, foi a partir daí que se continuou fazendo conta e foi possível o celular, foi possível o avião voar, foi possível a antena parabólica, foi possível o GPS. Então, assim, é impossível dizer o que não tem uma matemática envolvida. Na disposição dos seus móveis dentro da casa tem matemática envolvida, em tudo. Você liga a televisão, você enxerga os gráficos da evolução da pandemia, a eficácia das vacinas, tudo tem matemática. Não tem... Hoje, matemática é uma matéria que realmente não tem como fugir. Agora, sim, por que você precisa aprender? Eu não preciso de matemática para entrar no meu celular. Não preciso da matemática para ligar a televisão. Sim, por exemplo, hoje em dia a gente tem automóvel, é um bem necessário. Você não precisa saber fazer um automóvel nem entender da mecânica dele. Basta que você saiba dirigir. A matemática funciona do mesmo jeito. Basta que você saiba, né? A matemática, ela está ali dentro, mas você não precisa da matemática para ligar um computador, né? E hoje em dia, com o computador, você não precisa da matemática, até mesmo um engenheiro precisa muito menos da matemática pura, porque o computador faz todas as contas. Agora, o que a matemática tem para oferecer para todo mundo? É esse conhecimento científico, é um método científico, porque a matemática é feita de padrões, entendeu? Então, você identificar um padrão e conseguir, a partir dali, tomar uma decisão, mudar os rumos, tomar uma conclusão, isso tem muito a ver com o pensamento analítico da matemática. E acho que é o que mais a matemática tem para oferecer para os alunos hoje. Mas que ela está em toda parte, ela está em toda parte. Bacana, Má!
E o que você considera ser importante para solucionar problemas como baixo rendimento de aprendizagem e esse medo da matemática? Você acha que apresentar exemplos de carreiras profissionais, como você acabou de comentar, né, em que a matemática esteja ali presente, vai ser o suficiente para tudo isso? Não acho que seja o suficiente, porque assim como eu falei, você pode querer ser design gráfico. Você vai usar a matemática no seu dia a dia? Até vai, mas muito pouco. E aquilo que você precisa, você bota no computador e ele resolve os seus problemas, né? Na maior parte das vezes, você não precisa realmente, você não vai sentar e vai resolver um teorema de Tales para decidir onde é que vai colocar, onde que o arquiteto vai colocar o móvel. Tudo isso você tem dentro do computador. Então, assim, o que eu realmente acho que pode melhorar o ensino da matemática é a motivação. O que precisa para o aluno ir bem em matemática? Ele precisa querer. Se só o que falta é ele querer, eu, como professor, eu tenho que ser capaz de motivar ele a querer. E aí, acho que é o grande desafio do professor de matemática. A gente está lá com um currículo super extenso para cumprir, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ser capaz de pegar aquele aluno e tentar mostrar a magia da matemática para ele. Só que isso tudo dentro de um tempo razoável, né? Porque você está lá premido dentro de um currículo para cumprir. Mas eu acho que é só aí que a gente realmente pode mudar alguma coisa, sabe? Motivar o aluno a entender que a matemática, ela pode ser bonita. Porque se tem uma coisa, eu não sei se vocês lembram do tempo da escola de vocês, mas se tem uma coisa que dá muita satisfação e uma energia muito grande na gente, é você sozinho conseguir resolver um problema de exercício de matemática. Não dá? Não, é uma glória. Quando eu vejo um aluno assim, eu resolvi sozinha, eu consegui. Gente, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com motivação para o estudo. Então, a matemática tem muito para contribuir, mas é uma tarefa difícil. Mas a gente está aqui para cumpri-la, com garra. Você fala isso, eu me lembro daquelas páginas inteiras de contas que a gente fazia, assim, ó. Né? Não tem como não esquecer disso. Eu me lembrei mesmo, eu ficava super feliz quando eu pegava algum exercício difícil de matemática, assim, eu resolvia sozinho e tava certo. Tinha esse detalhe, além de resolver sozinho, quando eu acertava, eu achava o máximo, eu me sentia muito bem, admito. É esse espírito que eu acho que todo professor de matemática devia conseguir resgatar no aluno. Porque, assim, é claro que dá muita satisfação resolver um problema de português, resolver um problema de geografia, sem dúvida nenhuma. Mas o de matemática, ele é tão sofrido, ele é tão difícil, ele é tão... que quando você resolve, ele te dá uma satisfação, assim... Você se sente um bom aluno, você se sente capaz de fazer as coisas. E isso mexe com o emocional da criança. Eu venci! E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que vira e mexe o Rodolfo puxa pro dele. Aí eu vou puxar pra português, né? Que eu falo pros alunos... Momento da vingança da Rosinha. Momento vingança. E meus meninos, eu falo pra eles, né? Que quem vai bem em matemática consegue fazer análise sintática com uma facilidade maior, porque também é lógica e raciocínio. E eu brinco com eles, né, que é como se estivessem jogando War. Então, assim, a cada conta matemática, a cada análise sintática resolvida, é um país que você conquistou ali dentro do War. Isso. Viu? Gamification by Rosi Garcia. Sim, e usando geografia, porque tem o War, hein? Olha, isso que eu chamo de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Gente, o nosso papo está chegando ao fim. Pois é. Aí eu tenho as perguntas finaizinhas aí para nossa convidada, Marília. O que é a matemática na sua vida? E por que aprendemos matemática na escola? Na minha vida, matemática é tudo. Eu abri mão de uma carreira em outra área para voltar para o banco da faculdade e estudar, porque eu amo matemática. Matemática é tudo. Se você olhar na minha prateleira, eu tenho só livros de matemática. Na minha vida, matemática é tudo. E por que aprendemos matemática? Foi essa a sua pergunta? Por que aprendemos matemática na escola? Tadã! Por que aprendemos matemática na escola? Para desenvolver o raciocínio. Eu acho que o que a gente tem de melhor para entregar
como técnica de sobrevivência para as nossas crianças é a capacidade de adquirir novos conhecimentos, de pensar de forma lógica, analítica. E eu acho que isso a matemática ela tem para ajudar. E ajudar não só as crianças, ajudar os outros professores, ajudar esses profissionais que no futuro vão ser os profissionais que vão estar nos atendendo um dia, se Deus quiser. Gente, que lindo isso! Ai, gente, até emocionante, né? Não, e é importante que as pessoas percebam esse amor que se tem, né? Que quando a gente fala que na escola existe muita lógica e raciocínio, mas também que as pessoas percebam que tem muito amor vindo de tudo quanto é lado, né? E como tem? Sim, seja esse carinho que a gente tem pelos alunos, seja justamente pela prática que nós desenvolvemos. Então, revelar isso eu acho muito importante. Que as pessoas compreendam por que nós estamos na sala de aula, né? Isso. O porquê aprendemos, a gente está respondendo, né? O porquê ensinamos também, mas o porquê nós, pessoalmente, estamos. Isso é muito gostoso. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, de verdade. Esse é um conteúdo riquíssimo. Hoje eu estou saindo dessa gravação com mais conhecimentos. Em todos eu saí. Sim, todos eu saí. Mas hoje eu estou trazendo algo a mais, né? Porque você foi riquíssima nos seus esclarecimentos e eu agradeço demais. Muito obrigado mesmo, Marília. Assim, eu tô encantado pela matemática. Depois disso. Realmente, olha, e acho que a galera que for ouvir e acompanhar a gente aqui vai ter essa sensação, porque além de toda a praticidade que a Marília teve, né, para poder conversar, cara, ela é convincente. E também são coisas reais, né? A Marília, assim, é gente como a gente, que tá ali. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. A minha missão como professora de matemática é não que todos gostem de matemática, que eu sei que isso é impossível, mas assim, se eu puder ajudar um aluno a gostar um pouco mais da matemática e fazer da matemática uma ferramenta para a vida dele, eu vou estar realizada. Muito obrigado mesmo, Rodolfo e Rosi, pela oportunidade que vocês me deram para expor tudo isso. Porque eu exponho isso no meu dia a dia com os alunos. Mas a verdade é que a gente está tão premido pelo conteúdo que a gente nem consegue falar muito isso. Então, assim, é uma oportunidade ótima, agradeço demais. Nós que agradecemos demais, de verdade. E as portas estão sempre abertas aqui nos nossos estúdios. Então você pode vir quando você quiser, tomar esse café maravilhoso que você tomou agora com a gente, comer esse pão de queijo do Rodolfo. Eu adorei esse nossos estúdios, né? A casa dela, né? Eu adoro a vida da pandemia, né, gente? Deixa o pessoal imaginar, Roma. Imagina que nós estamos ali na Paulista, né? Adoro. Gente, mas agora falando sério, hein? Pra poder ajudar a gente a conquistar o nosso estúdio da Paulista, gente. Então vai lá, acessa o nosso canal, o youtube.com/c/projeto R3D2, que lá nós estamos promovendo as nossas lives repletas de informações, além de... Agora que nós estamos também com os nossos drops, né, que são informações básicas das lives que já aconteceram, então a gente reduziu ali para você pegar a informação e aumentar o seu repertório, além de seguir a gente no Facebook e no Insta, no @projeto.r3d2, onde vocês terão, além de dicas, às vezes algumas efemérides, os nossos anúncios aqui das próximas atividades que teremos, tá bem, gente? E por fim, se quiser entrar em contato conosco, seja para tirar dúvidas, sugestões, qualquer coisa aí que você queira, de repente acha relevante, procure a gente pelo e-mail no projeto.r3d2@gmail.com. Lembra? Entra no canal, liga as notificações, inscreva-se. E a gente encerra aqui mais esse episódio e até o próximo. Mega beijo! Beijo!